Houve um momento neste Brasileiro em que o Cruzeiro jogava muita bola e vencia com absoluta propriedade. Salve, Nação Azul, tudo certo com vocês? Hoje vamos falar sobre a repercussão nacional do Cruzeiro, principalmente na imprensa do eixo Rio-São Paulo, que, como a gente sabe, nunca gostou de ver um time de fora desse eixo brilhando. E quando se trata do Cruzeiro, isso incomoda ainda mais, porque historicamente a Raposa sempre foi uma pedra no sapato dos rivais. Nos últimos dias, a mídia esportiva voltou a discutir a força do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. No programa Equipe F da ESPN, alguns comentaristas afirmaram que o Cruzeiro não vem apresentando um futebol vistoso, mas que está vencendo na base da raça e da competitividade, o que para muitos é até uma crítica, mas para nós mostra o poder de superação do time, que mesmo sem encantar em todos os jogos, encontra maneiras de conquistar pontos importantes. Elias Tetra com o Equipe F para falar agora da ponta de cima da tabela do Brasileirão. E o Cruzeiro não quer sair dessa zona da classificação de jeito nenhum, Pascoal. Houve um momento neste Brasileiro em que o Cruzeiro jogava muita bola e vencia com absoluta propriedade. Nesse instante, nesse momento, nem está jogando tão bem. Ontem saiu atrás do Red Bull Bragantino, virou o jogo, às custas de muito esforço, suor, foi no peito e na raça. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Kaique, que é o maior exemplo disso. Mas quando estava 1-1, quase tomou o segundo do Red Bull Bragantino. Só que, Pascoal, isso é importante para um time que quer brigar lá em cima, quando a coisa não anda tecnicamente bem, no peito e na raça também vale, né, Pascoal? É muito mais na qualidade individual, né? Esse gol. Mas para Zinho, o Cruzeiro já é um forte candidato ao título, e isso principalmente a partir do jogo contra o Bahia, onde o time soube aproveitar as oportunidades que teve, além de ser muito competitivo e organizado, e que mesmo o Bahia tendo a iniciativa e as melhores oportunidades, foi incisivo e soube lidar com a situação. Zinho fala ainda que terá um pequeno campeonato carioca, contra Vasco no final de semana e contra o próprio Flamengo no meio da semana que vem. E conseguindo os triunfos nessas duas partidas, bota ainda mais pressão em Flamengo e Palmeiras. Eu acho que ele já é candidato, porque quando ele vence do Bahia fora de casa, que é um time de G4 ou brigando por G4, onde o Bahia teve até as melhores oportunidades, onde o Bahia propôs mais o jogo, mas o Cruzeiro muito competitivo, organizado e time que briga pelo campeonato, ganha jogos complicados como esse, como foi contra o Bahia. Lembra que eu falei, se o Cruzeiro perder o jogo para o Bahia, eu acho que ele se distancia, fica muito complicado para ele se colocar nessa disputa do título. Mas ao contrário, se ele vence, ele coloca a pressão nos dois times que são os favoritos, Palmeiras e Flamengo. E esse confronto contra o Flamengo está pertinho. O Cruzeiro vai fazer agora 2 jogos fora de casa e os 2 são no Rio de Janeiro, contra o Vasco e contra o Flamengo. Aí está um grande momento para o Cruzeiro, mostrar a sua força, porque ele é o melhor mandante. Agora ele tem que ser o melhor visitante. Fazer esse mini campeonato carioca contra Vasco no final de semana e contra Flamengo no meio de semana, e se ele consegue as vitórias, aí ele consolida mesmo, porque primeiro que ele já tira essa vantagem do Flamengo, que a vantagem é de 1 ponto hoje, de 1 ponto né? 1 ponto. O Flamengo tem 51, o Cruzeiro tem 50. E o jogo a mais, mas o jogo a mais tem que jogar. O Flamengo, esse jogo a menos é contra o Sport na Ilha do Retiro. O Palmeiras é contra o Santos na Vila do Belmiro e contra o Juventude em casa. Contra o Juventude, o Palmeiras é bem favorito jogando em casa. O Flamengo é bem favorito contra o Sport, que está nessa luta aí, nesse sufoco, só ganhou 2 jogos. Mas tem que jogar, tem que jogar. Agora, o confronto direto, que vai ter antes desse jogo atrasado do Flamengo, vai ser o jogo do meio de semana que vem, sem ser essa semana outra. Aí é a hora do Cruzeiro mostrar realmente a sua força. O Campeonato Brasileiro vai proporcionar isso. Esses confrontos vão ser espetaculares, vão ser verdadeiras decisões do campeonato. Já no programa Posse de Bola do UOL, a visão foi um pouco diferente.
Ali, os jornalistas reconheceram o Cruzeiro como um forte candidato ao título, colocando a Raposa no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras na disputa. Durante o debate, surgiu inclusive a discussão sobre uma possível espanholização do futebol brasileiro, ou seja, um domínio exclusivo de 2 clubes, Flamengo e Palmeiras. Mas o Cruzeiro aparece justamente como a quebra desse padrão, mostrando que pode sim rivalizar com os gigantes do eixo. Outro ponto levantado foi a comparação entre os elencos de Palmeiras e Flamengo. Os comentaristas destacaram que o Verdão sofre menos quando precisa poupar jogadores, enquanto o Flamengo depende mais de veteranos que sentem o desgaste da temporada. E nesse contexto, o Cruzeiro ganha destaque por ter um time equilibrado, competitivo e que está surpreendendo rodada após rodada. Além disso, até a arbitragem entrou no debate. O pênalti polêmico em Palmeiras e Fortaleza foi citado como exemplo de como o VAR vem atrapalhando mais do que ajudando. Essa questão influencia diretamente a disputa pelo título e, claro, pode afetar o Cruzeiro também, já que erros assim mexem na tabela e criam muita indignação nos torcedores. Porque ele acredita no Cruzeiro, mas eu queria que você falasse do Flamengo. Minha pergunta é comparando, sem querer provocar, o Palmeiras e Flamengo, espanhóis. Quando o Flamengo precisa abrir mão dos seus principais titulares, você acha que ele sofre mais do que o Palmeiras? Porque o Palmeiras tem jogadores meio parecidos? Nem tanto. Vou falar do Cruzeiro antes, tá? Só o aspecto, porque eu acho que tem um aspecto aí que todos os companheiros levantaram para falar de Flamengo e Vasco. O peso do clássico nesses confrontos de pontos corridos. O Mauro acabou de dizer que o Flamengo empatou 2 jogos com o Vasco. Uma das vantagens do Cruzeiro, ele só tem o Atlético, certo? Como clássico. Quantos pontos o Palmeiras fez com o Corinthians, né? Então essa situação, porque o Cruzeiro tem que descontar coisas, sim. Mas no meio do caminho, se ele for implacável com seus adversários e fizer os confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras e conseguir descontar, ele tem menos jogos grandes para perder pontos ao longo do período que, obviamente, Palmeiras e Flamengo. Então esse é um dado importante. Palmeiras ainda vai ao Morumbi, vai jogar 2 vezes com o Santos, né? Ao passo que o Cruzeiro joga em São Paulo e no Rio contra o Flamengo. Mas aí é com o Cruzeiro, é confronto direto, não é além dos confrontos diretos. Palmeiras e Flamengo tem além dos confrontos diretos, como esse final de semana ficou comprovado, e quando joga Palmeiras e Corinthians é a mesma coisa, né? Então tem essa vantagem, entre aspas, do Cruzeiro, que ele tem um rival, o Atlético, que está mal. O jogo entre eles vai ser depois da próxima data FIFA, enquanto Flamengo e Palmeiras têm outros desafios além do confronto direto entre eles no Rio de Janeiro. Portanto, se por um lado alguns programas tentam diminuir os méritos do Cruzeiro, dizendo que o time não joga bem, por outro, já existe uma parcela da mídia reconhecendo que o trabalho de Leonardo Jardim e a força do elenco celeste colocam a Raposa no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras. E eu quero saber a opinião de vocês. A imprensa do eixo ainda tenta desmerecer o Cruzeiro? Ou já está ficando impossível negar que o Cabuloso é sim um dos favoritos ao título? Deixem aqui nos comentários e bora debater!